Aleluia. Quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem, ainda continuando falando de fé, que eu creio que vai queimar no seu coração. Você sabe, a fé é o que move o mundo espiritual. Então, quanto mais a gente falar de fé, quanto mais a gente aprender de fé, quanto mais a gente viver em fé, mais a gente vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quantos querem desfrutar? Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma fé correta, um comportamento correto. Você sabe, se você crê corretamente, você vai ter uma postura correta. Muitas vezes nós enfiamos o pé na jaca, erramos em algumas decisões porque nós cremos de uma forma errada. Tomamos decisões porque criamos de uma forma errada. Supomos coisas, desconfiamos, nos tornamos ciumentos porque nós cremos de uma forma errada. É ou não é? Muitos relacionamentos acabam porque um acredita no outro de uma forma errada. E quando você crê de uma forma errada, você gera uma mentalidade errada. E quando você gera uma mentalidade errada, você segue por aquele caminho do erro. E aí é só choro e ranger de dente, fala misericórdia. Então eu quero compartilhar sobre isso hoje, sobre ter uma fé correta, para que você possa ter um comportamento correto. Amém? Quantos querem desfrutar do melhor que Deus tem? Para isso você precisa ter um comportamento correto, mas para você ter um comportamento correto, você precisa crer da forma correta. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 7, perdão. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 ao 10 diz assim: Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você sabe, querido, esse aqui é um trecho de uma das passagens que eu fico mais apaixonado pelo fato de Paulo ser tão apaixonado pela igreja. Você sabe que a igreja de Coríntios é um pessoal que deu um trabalho para Paulo. A igreja de Coríntios foi um pessoal que era daquele jeito. Deram um trabalho para Paulo, e Paulo, em algumas vezes, manda algumas cartas repreendendo os irmãos, exortando os irmãos para eles não andarem mais no erro. E aqui esse trecho fala justamente sobre isso. Paulo manda uma carta para os irmãos e os irmãos ficam muito tristes com relação àquilo, porque é muito dura a direção que Paulo dá e os irmãos se entristecem. Mas esse trecho está dizendo que essa tristeza não é uma tristeza para a morte, mas é uma tristeza que gerou um arrependimento. Os irmãos que viviam de uma forma tão desenfreada, eles se posicionaram ao ponto de corrigir todas as falhas que tinham no meio da igreja, quando Paulo os exortou. Sabe, querido, isso aqui é maravilhoso demais, porque esse trecho fala que quando os irmãos receberam a palavra, eles se entristeceram, mas a tristeza que eles sentiram foi uma tristeza que era segundo Deus, que gerou salvação no meio dos irmãos. Houve uma correção de rota com essa exortação, quando veio a palavra de Deus, que houve uma correção. Então agora houve um comportamento correto em meio aos irmãos de Corinto. Se você tiver tempo, leia na sua casa o capítulo 7 inteiro, e você vai, ver o coração de Paulo para os irmãos, e como o coração dos irmãos mudaram de acordo com a palavra de Deus, ao ponto que Paulo chega ao ponto de dizer assim, que os irmãos falam que vão com ele até na morte ou até na vida. E Paulo se alegra muito, porque aqueles irmãos que tanto deram trabalho eram os mesmos irmãos que estavam encorajando Paulo, dizendo: Paulo, nós estamos aqui, vamos te defender até o fim. E você sabe, querido, tudo gerou de um arrependimento. Tudo isso gerou através de um relacionamento. Você sabe, o cristianismo é crer corretamente. Fala para quem está do seu lado assim: cristianismo é crer corretamente.
Sabe, não é apenas uma questão de se comportar corretamente. Eu vou atuar agora. Eu sou um cristão. Não tem a ver com você só simplesmente atuar, ter um comportamento, mas você crê corretamente. Quando você crê corretamente, isso vai resultar num comportamento correto. Amém? Mas quando você tenta se comportar corretamente, sem crer corretamente, é só choro e ranger de dente. É só frustração, é só falhas e atrás de falhas e decepções atrás de decepções. Sabe, se queremos ser transformados, nós precisamos mudar o quê? A nossa crença. E esse processo é uma mudança de mente. Amém? Se eu quiser crer corretamente, eu preciso mudar a minha mente. Deus chama isso de arrependimento. Você sabe, querido, a palavra arrependimento no grego significa metanoia, é metanoia. Metanoia significa literalmente mudança de mente. Quando eu me arrependo, eu estou mudando a minha. Arrependimento não é amnésia. Você lembra do que você fez, mas você mudou a sua mente, não faz mais. Porque agora você entendeu que aquilo não é mais para você. Então isso é um arrependimento. Sabe, o que a gente aprende com esse texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 7? Primeiro, viva no arrependimento. Você já aprendeu que arrependimento é o quê? Mudança de mente. Arrependimento não tem a ver com você viver chorando. A pessoa chora muito, então ela é muito arrependida. Às vezes a pessoa é muito ferida, por isso que chora muito. Mas arrependimento fala de mudança de mente. Eu posso me arrepender sem chorar, ou eu posso chorar e também estar envolvido com arrependimento. Mas arrependimento é mudança de mente. O que é o arrependimento genuíno? Sabe? O arrependimento verdadeiro, querido, é uma questão de mudança de mente. Eu preciso mudar a minha mente. Se tem uma coisa que o mundo quer hoje é mudar a sua mente, é ou não é? Mas essa mudança gera alguma coisa benéfica para você? Ah, não, pastor, gera sim, eu fico atualizado. Fico atualizado na moda, fico atualizado nas conversas, fico atualizado nas músicas. Mas isso vai te levar até o céu? O que vai te levar até o céu é a renovação da sua mente. O mundo constantemente quer renovar a sua mente. Ah, agora vamos renovar, é tudo novo. É uma nova geração, é um novo tempo. Agora é uma nova onda. Tem que se adequar. Como a pastora falou em alguns textos atrás, a gente também precisa atualizar a Bíblia. Misericórdia. Na realidade, a nossa mente precisa renovar. Você sabe algo interessante? Sempre quando a gente pede para que Deus faça algo na nossa vida que está muito difícil, na maioria das vezes a solução para esse problema é sempre voltar. Sempre quando você tem algum problema, alguma dificuldade, que você pede uma direção para Deus, Deus sempre vai fazer com que você volte. Volte para onde? Volte de novo a se quebrantar, volte de novo a chorar na presença dEle, volte de novo a se apaixonar e ler a Bíblia, porque às vezes nós vamos crescendo e esquecemos das coisas que nos fizeram se apaixonar. Aí quando a gente está lá em cima, cheio de problema, e pergunta, Deus, o que eu faço? Deus fala para você assim, ó, volta a chorar, volta a se quebrantar, volta a ler a Bíblia, volta a falar de mim de novo, volta a se apaixonar por mim, volta a se entregar. Amém? Sabe, arrependimento fala de mudança de opinião, mas tem que ser uma mudança radical. Amém? Quando renovamos a nossa mente, nós renovamos a mente com a palavra de Deus. Amém? A melhor forma de você renovar a sua mente é a palavra de Deus, e não tem outra. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer a separação. Você está confuso? A palavra de Deus sempre vai trazer uma divisão entre aquilo que estava te confundindo. O que é errado vai para um canto e o que é certo vai para o outro. A palavra de Deus tem o poder para fazer isso. E você decide qual caminho que você vai tomar. Amém? Então, o arrependimento, ele parte da palavra de Deus. Por isso que nós não podemos de jeito nenhum. Se eu quero ter uma fé, se eu quero ter uma fé correta, para ter um comportamento correto, eu preciso me manter, viver aonde? No arrependimento. Você sabe um exemplo muito claro com relação a isso, sobre o arrependimento, é ilustrado na parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 15. Jesus contou uma parábola que fala justamente sobre essa questão do arrependimento.
Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 3. Acho que tem aí. Vamos ler lá no projetor. Então lhe propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E ele conclui dizendo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Você sabe, Jesus ele ilustra muito claro nessa parábola sobre a questão do arrependimento. Por quê? A parábola das 100 ovelhas é uma ilustração clara de que nós precisamos entender sobre entender essa questão do arrependimento. Mas é interessante, querido, que não se fala muito sobre a ovelha. Já parou para prestar atenção nessa passagem? Ela fala mais com relação ao pastor. É o pastor que sai para onde? Para procurar a ovelha. Deixa as 99. É o pastor que quando acha, coloca. É o pastor que quando encontra a ovelha, leva para casa. É o pastor que faz a festa. E a ovelha? Onde a ovelha entra nisso? Sabe, a história, né, da ovelha perdida, não é a ovelha que precisa do arrependimento. Você sabe, querido, aí é onde entra o ouro. A única atitude da ovelha foi deixar ser levada de volta para casa. Isso fala de arrependimento. Tudo tem a ver com o pastor. O que tem a ver com a ovelha? Se deixar levar para casa. Jesus, quando ele conta essa parábola, ele está ensinando o povo sobre a questão do arrependimento. Sabe, ela simplesmente se entregou ao pastor. O que você tem que fazer? Só simplesmente se entregar e deixar o Senhor conduzir a sua vida. Quantos creem nisso? Você tem coragem? Sabe, o Senhor disse que esse é o verdadeiro arrependimento. Qual que é a parte da ovelha? Só deixar ser levada. O pastor é que faz todo o trabalho. Sabe, quando eu falo pastor, não estou falando de mim não, tá? Estou falando do Senhor Jesus. Ele é o pastor. Amém? Sabe, para se permitir ser levado, a ovelha ela precisa reconhecer que ela está perdida. Por isso que tem muitas pessoas ainda não acreditam que estão perdidas. Elas ainda acham que elas estão vivendo uma vida boa. Não, quando eu precisar de Deus eu falo. Essas pessoas não se arrependeram. Tem muitas pessoas que ainda têm uma mentalidade errada com relação a Deus. E acham que vão levando a vida. Essas pessoas, elas não se arrependeram. Quando você se arrepende, você se deixa levar. A ovelha se deixou levar. Se deixou o pastor colocar ela nos ombros e deixou ser levada. Isso fala de arrependimento. Se eu quiser viver uma vida de arrependimento, eu preciso deixar o Senhor me levar. Eu só preciso me render. Senhor, está aqui. Estou perdida. Senhor, eu não sei para onde eu vou. Senhor, eu sou um alcoólatra. Senhor, eu sou um viciado. Senhor, eu sou viciado em pornografia. Sabe? É só você se arrepender e falar: Senhor, me conduza. Me tira daqui. Estou perdido. Mas às vezes a gente está perdido e acha que está vivendo no lugar correto. Arrependimento fala deixar ser levado. Amém? Sabe, o resto do trabalho todo é do pastor. E o pastor é o Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos só deixar ser levado. Sabe, no Velho Testamento, quando fala sobre os ninivitas, eles só se arrependeram porque Jonas falou que a cidade ia ser destruída. Jonas falou: a cidade vai ser destruída. O povo se arrependeu, rasgou as vestes, botou a cara no pó, até os animais fez jejum. Até os animais ficou sem comer. Deus mudou a história do povo. Sabe, mas no Novo Testamento é a bondade de Deus
que nos conduz ao arrependimento. Você não é conduzido ao arrependimento através da destruição hoje no Novo Testamento. No Velho Testamento tinha que ser anunciado primeiro a destruição, aí o povo se arrependia. Mas hoje no Novo Testamento você se depara com a bondade de Deus, você é constrangido pelo amor de Deus, então você é conduzido ao arrependimento. Quantos passaram pelo encontro com Deus? Sabe, no encontro com Deus você vai sendo conduzido em amor. Quando chega no final do encontro, a pedra mais dura já virou uma moeba, assim, bem molinha. É ou não é? Porque você vai sendo conduzido em amor. Aquelas suas fortalezas vão sendo quebradas através do amor e de cada abraço de Jesus, de cada metiolate que vai sendo colocado em cima das suas feridas. Dói no começo, mas é para sarar. É ou não é? Quem é da época aqui do metiolate? Ou negócio terrível. Mas a dor era só na hora, depois secava a ferida na hora. Metiolate era um negócio terrível. Dizem que a geração se perdeu depois que o metiolate parou de doer, né? Queremos o metiolate de volta. Metiolate era um negócio terrível, ardia mais do que álcool. Meu Deus do céu. Vai doer nada. Corri a casa inteira. Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos crer e viver debaixo do arrependimento. Se eu quiser ter uma fé correta, se eu quiser ter um comportamento correto, eu preciso arrependimento, metanoia, mudança de mente. Você não pode se moldar ao mundo. Você sabe, querido, hoje nós temos uma forma para que a gente possa se moldar, é a cruz. A cruz é a nossa forma, é lá que nós devemos nos moldar. Por isso que Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e vai se moldando, igual ele. Amém? Não se molde segundo o mundo. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sabe, querido, é a bondade, o amor, a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Nós éramos cegos na beira da estrada, o Senhor nos curou e ainda falamos assim: Senhor, eu te encontrei, sendo que foi o Senhor que foi ao nosso encontro. É ou não é? Sabe, querido, Pedro chorou diante daquele momento que ele negou Jesus, por causa que Jesus olha para Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Como assim, Senhor? Eu sou contigo até o fim. Estou contigo no lago. Pedro, tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez e olhou Jesus com aqueles... Jesus não falou nada, só olhou para Pedro. Com um olhar de raiva assim, Jesus olhou assim. Jesus olhou para Pedro. E quando olhou para Pedro, Pedro chorou. A Bíblia fala que, se você for abrir lá em Mateus, capítulo 26, versículo 75, fala que Pedro chorou amargamente. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente, só simplesmente com o olhar de Jesus que expressava bondade. Pedro chorou amargamente. Quando Jesus volta para se encontrar com Pedro de novo, Pedro está todo acanhado. A última lembrança que Pedro tinha de Jesus era do olhar fixo de Jesus sobre ele, que gerou um arrependimento dentro dele. Sabe, Pedro traiu Jesus, mas não foi o choro de Pedro que conduziu o amor de Deus a Pedro, mas sim a bondade de Deus que conduziu Pedro ao arrependimento. Sabe, querido, isso é poderoso demais. No Velho Testamento, o homem tinha que primeiro se arrepender para depois Deus abençoar. Mas no Novo Testamento, nós provamos primeiro do amor de Deus e então nos arrependemos. Isso é maravilhoso demais, é ou não é? Imagina, você cheio de pecado, você ia ter que primeiro se arrepender, buscar um bicho para levar para o sacerdote, para sacrificar, para depois você
começar a desfrutar do amor de Deus, mas ali não. Sabe, no Novo Testamento hoje nós somos conduzidos pelo amor de Deus. Sabe, por isso que nós devemos viver sempre debaixo de arrependimento, mudança de mente. Aonde eu mudo minha mente? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, ela já é atualizada já, desde quando Deus já mandou, já é a atualização máxima. Sabe quando você vai lá é igual um exemplo do meu celular. Meu celular ele tá daquele jeito. Eu ainda tento pela fé ir lá no sistema dele ver se tem alguma atualização, mas não tem mais. Já está na máxima atualização. A palavra de Deus já está na atualização máxima. E é o que você precisa para mudar a sua mente. O mundo quer mudar você, mas a palavra de Deus é novidade de vida todos os dias. Você quer viver algo novo todos os dias? Você quer viver um novo mover, uma nova unção? É a palavra de Deus que vai te conduzir. Sabe? Viva a palavra de Deus e você vai mudar a sua mente. Amém? Não viva de acordo com a opinião de pessoas. Viva de acordo com a opinião de Deus a seu respeito. Amém? Que a palavra de Deus viva sobre você. Sabe? Em relação a nós mesmos, querido, nós precisamos reconhecer que o pecado da justiça própria, querido, é algo terrível sobre as nossas vidas. Sabe, o arrependimento segundo o Evangelho é abandonar a ideia de que possuímos merecimento. O grande problema nosso é que nós ainda merecemos alguma coisa, nós achamos que merecemos alguma coisa. E constantemente nós temos que lutar para fugir, abandonar a justiça própria, porque isso é o que vai nos conduzir a viver uma fé totalmente errada, crer de uma forma errada, viver debaixo da justiça própria. Quando eu creio que eu mereço algo, eu vou direcionar minha vida para aquilo, e eu vou estar crendo de uma forma errada, e eu vou estar tendo um comportamento errado. Normalmente as pessoas se frustram com outras pessoas por causa que elas foram debaixo da justiça própria. Eu fiz, então eu mereço de volta, e a pessoa não deu o que ela queria que desse, então se frustrou. Sabe, quando você está debaixo da justiça própria, você corre um sério risco de viver a sua vida totalmente desenfreada, crendo de uma forma errada, tendo um comportamento errado. Amém? Sabe, o arrependimento, na verdade, é um arrependimento de obras mortas. Amém? Eu preciso buscar o arrependimento, a mudança de mente, abrir mão da justiça própria para viver a novidade debaixo da graça do favor de Deus. Amém? Sabe, a palavra de Deus diz, querido, que a fé que salva é aquela que justifica o ímpio. Sabe, se você não reconhecer que você é ímpio, que eu e você somos ímpios, então nós não precisamos de um Salvador. Se a sua vida está muito boa hoje, você conduzindo a sua vida, então você não precisa de um Salvador. Amém? Porque você já construiu na sua mente o seu próprio céu. Então você não precisa de um céu, você não precisa de um Salvador, você já está filé. É ou não é? É totalmente errado. Se eu quiser viver debaixo da justiça de Cristo, eu tenho que entender que eu sou ímpio. Amém? Sabe, Romanos capítulo 4, versículo 5 diz assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você sabe, tem uma frase de Martinho Lutero, bem interessante, que ele diz assim: Senhor, Tu és o meu pecado na cruz, e eu sou a sua justiça na terra. Amém? Sabe, isso aqui é poderoso demais, querido. Segundo, para que eu tenha uma fé correta, para que eu possa ter um comportamento correto, viva pela justiça de Cristo. Você sabe algo interessante? Pedro, ele cometeu o mesmo pecado que Judas, traiu Jesus. Foi ou não foi? Mas Pedro, a diferença de Pedro para Judas, Pedro permitiu que o Senhor o conduzisse. Pedro permitiu ser conduzido pelo amor do Senhor. Mas Judas quis fazer com as suas próprias mãos, se punir com as suas próprias mãos. Sabe, muitos querem ser como Judas, punindo a si mesmo pelos seus próprios pecados. Você sabe, o fim de Pedro foi glorioso com o Senhor. O fim de Judas
terminou pendurado numa forca, debaixo da sua própria justiça. Sabe, os dois cometeram o mesmo erro, traíram Jesus. Um deixou ser levado, o outro conduziu a sua própria vida. E você percebe a diferença entre um e o outro. Quem você é hoje? Pedro, que deixa o Senhor conduzir você, ou Judas, que está debaixo da justiça própria, que quer conduzir a sua própria vida, que não precisa de ninguém, não precisa de nada, você resolve tudo por conta própria. Sabe, nós precisamos viver a nossa vida debaixo da justiça de Cristo. Quando fazemos isso, querido, estamos simplesmente andando, sabe, debaixo da justiça própria. Quando eu quero conduzir minha vida, eu estou debaixo da justiça própria. E a justiça própria é a mãe de todos os pecados. Fala misericórdia. Sabe, o Senhor Jesus, ele amaldiçoou a figueira. E a figueira, ela simbolizava a justiça própria. O que eu acho interessante nessa passagem é que num tempo em que a figueira deveria estar seca, sabe, aquela figueira estava verde como se tivesse fruto. O que eu acho interessante nessa passagem é que a figueira, ela devia estar seca. Se a figueira não tivesse nenhuma folha, o Senhor não tinha amaldiçoado, porque não era tempo de figo, mas ela estava verde, cheio de folhas. E por causa disso o Senhor foi procurar um figo nela e não encontrou nenhum, e amaldiçoou aquela figueira. A figueira simboliza a justiça própria. Sabe, querido, num tempo que era para você estar quebrantado, você quer estar verde. E o Senhor chega para você, então, já que você está verde, então eu vou medir a sua justiça. Precisa ter fruto. Se não tiver fruto, você vai estar debaixo de maldição. Fala misericórdia. Justiça própria só te atrai maldição. No tempo de quebrantamento, esteja quebrantado. No tempo de se render ao Senhor, se renda. No tempo de exercer a fé, exerça a fé. No tempo de correr, corra. No tempo de se ajoelhar, se ajoelhe. Sabe, que quando o Senhor falar com você, você seja achado em fé, sabe, sendo direcionado pelo Senhor. Amém? Sabe, querido, num tempo em que a figueira deveria estar seca, ela estava lá querendo mostrar que estava. Todo mundo está seco e eu estou aqui, como? Mas sem fruto nenhum. Misericórdia. Sabe, a primeira menção da figueira na palavra de Deus é quando Adão e Eva tomaram, sabe, das folhas da figueira para cobrir a sua nudez depois do pecado. Então a figueira, ela tipifica as obras humanas. Folhas de figueira tipifica a justiça própria, sabe, é tentar se justificar diante de Deus. Se você está seco, assuma que você está seco diante de Deus. Fale, Senhor, eu estou seco, não tem fruto nenhum, não tem folha, não tem nada, preciso do Senhor. Amém? Sabe, amaldiçoe a justiça própria na sua vida. Não queira andar debaixo da justiça própria. Renuncia diante de Deus. Amém? Se aproprie da justiça que vem de Cristo. Amém? Sabe, por causa de Adão, querido, nós vivemos debaixo de uma natureza pecaminosa, mas o Senhor Jesus veio e resolveu essa questão. Hoje nós já não precisamos mais viver debaixo dessa natureza pecaminosa, porque hoje nós somos uma nova criatura. Amém? Romanos capítulo 5, Romanos 5, 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Por causa de um pecado de um, todos se tornaram pecadores. É justo isso? Não. Mas aí vem Jesus com a sua justiça. Por causa da justiça de um, por causa da obediência de um, todos se tornaram justos. Amém? Sabe, isso é poderoso demais. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, isso aqui é poderoso demais. Ele não tinha pecado, houve uma troca. Você não era justo, mas ele era. Ele não tinha pecado, mas você tinha. Ele levou sobre si o seu pecado e derramou sobre você a justiça dele. Uma troca maravilhosa. Amém? Você não precisa mais viver debaixo do pecado. Você não precisa mais viver debaixo do jugo
da lei. Hoje você pode viver debaixo da graça. Amém? Qual natureza que você quer viver hoje? A natureza de Adão ou a natureza de Cristo? Amém? Sabe, quando eu creio de uma forma correta, eu tenho um comportamento correto, eu vivo no arrependimento e vivo também debaixo da justiça de Cristo. Amém? O pecado, querido, não pode mais mudar a sua posição diante de Jesus. Quantos o aceitaram aqui? Você é dele. Nada mais pode mudar a sua posição diante dele. Sabe, o pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo que foi dada sobre você. Amém? Isso não é um tipo de licença para pecar. Glória a Deus. Primeiro lugar, a força do pecado não é a graça. A força do pecado é a lei. Quando você está debaixo da graça, o pecado não tem força sobre você. Mas quando você está debaixo da lei, se eu chegar para você assim, não pensa em churrasco, você já, só falei churrasco, você já pensou já coraçãozinho frito, já pensou já asinha de frango, com molho barbecue, já pensou já naquela picanha invertida com queijo no meio? Aleluia, é ou não é? Sabe, mas você está debaixo da graça, debaixo do favor. Amém, querido? Sabe, então, o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? Você hoje está debaixo da graça. Quantos creem nisso? Chega. O pecado não tem mais domínio sobre você. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se você está debaixo da graça, não tem mais para que viver com medo do pecado. O pecado vai bater na sua porta, amém, vai ficar batendo, mas você vai saber quando for o Senhor Jesus batendo na sua porta. Amém. Muitos pensam, querido, que somos, sabe, justos apenas confessando, só tendo simplesmente um bom comportamento. Nós devemos confessar quando nós pecamos, amém? Mas confissão não nos faz justo. Nós já fomos justos diante do sangue de Jesus, amém? Nós só confessamos aquilo que já é verdade, amém? Terceiro e último, descanse no representante. Amém? Aleluia. Descanse no seu representante. Eu gosto muito desse termo, representante. Você sabe, o diabo ele é acusador. É ou não é? Quando você obedece, ele fala que você não obedeceu o suficiente. E quando você não obedece, aí ele te acusa. Esse é o diabo, acusador. Ele vai te acusar sempre. Se você fez, não foi o suficiente. Se você não fez, você vai ser acusado por isso. Mas nós precisamos entender, querido, sabe, que assim como Cristo é, nós somos com Ele. Amém? Você crê nisso? Assim como Cristo é, você é um com Ele. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 17, fala sobre isso. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Assim como Cristo é, você também é. Pastor, não tem como. Só não tem como se você crê de uma forma errada. Se a sua mente não passou por uma metanoia, se você ainda crê que está debaixo da justiça própria, então você nunca vai se ver como Cristo. Mas quando você se coloca debaixo da graça, quando você muda sua mente e declara, eu sou filho de Deus, você entra debaixo dessa esfera, então você agora é um como o Senhor é. Sabe, depois que o Senhor foi assunto ao céu, Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Lembre-se bem dessa frase, dessa palavra, sumo sacerdote. Quando o Senhor ele subiu ao céu, Ele se tornou nosso sumo sacerdote. E o que o Senhor está fazendo agora
que ele já fez a obra da redenção, já está tudo pronto, sabe? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que depois que o Senhor fez a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, e se assentou porque a obra está o quê? Completa. Nós já falamos sobre isso algumas palavras atrás. Por que o sacerdote não sentava? Por que não tinha cadeira dentro do tabernáculo, dentro da tenda, do lugar de adoração? Por causa que a obra não estava consumada, então ninguém sentava. Mas a Bíblia fala que Jesus se assentou, e ele se tornou nosso sumo sacerdote. Então ele está assentado. Amém? Um ouro para você. O profeta, ele fala de Deus aos homens. Amém? E o sacerdote? O sacerdote fala dos homens a Deus. Jesus se tornou o quê? O nosso? Jesus faz o quê? Fala de nós constantemente para Deus. Você ainda acha que não vale a pena de viver debaixo da justiça de Cristo? Sabe, isso é poderoso demais. Ele se tornou nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é aquele que se comunica com Deus, levando você, falando de você, justificando você. Sabe, isso é poderoso demais, querido. Você crê dessa forma? Amém? Olha o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 1, quando menciona com relação ao sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Essa é a tarefa do sumo sacerdote. O Senhor é o que nosso? Isso é poderoso demais, não é? O sacerdote representa o homem diante de Deus. Amém? O Senhor Jesus também é profeta, mas ele está assentado como sumo sacerdote em nosso favor. Constantemente o seu nome é mencionado no céu. E o Senhor é aquele que te justifica, é aquele que te abençoa, é aquele que te guarda. Você crê nisso, querido? Amém. Sabe, isso é poderoso. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou tão forte ao meu coração, a questão de representante. Deus, ele sempre trabalha com representante, sempre. O exemplo disso foi Davi, quando venceu Golias. A batalha era entre Davi e Golias, mas Davi era o representante do povo. Quando Davi derrubou Golias, o povo de Israel derrubou Golias, porque Davi era o representante. Amém? Um exemplo do sacerdote diante de um calendário de Israel, que era o dia da expiação. Era, para você, bem claro para você, era o dia do perdão nacional, era o dia do perdão anual. Amém? O dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo, mas para entrar no lugar santíssimo, você tinha que estar com a vida santíssima. O sacerdote, para entrar no lugar santíssimo, teria que ser muito bom diante de Deus, em todas as áreas. Quando o sacerdote entrava e morria lá dentro, ele já entrava com uma corda amarrada no pé, que se morresse já puxava. E você sabe, querido, quando o sacerdote morria, todo mundo já sabia, vai ser terrível o ano, porque Deus não aceitou o representante do povo. Se Deus não aceitou o representante, Deus não aceita o povo. O sumo sacerdote era o representante diante de Deus. Quando o sacerdote entrava e morria, o povo já pensava: vamos ser derrotados pelos inimigos, não vai ter chuva esse ano, a colheita não vai dar bom, vai dar ruim. Mas quando o sacerdote saía de dentro do templo vivo, o sumo sacerdote, quando ele saía vivo, era um alvoroço na congregação. O sumo sacerdote levantava as mãos
e abençoava a nação. Então todo mundo sabia que aquele ano poderia vir o inimigo que fosse, ia ter chuva, ia ter colheita, ia ter provisão, ia ter bênção. Porque o sumo sacerdote era representante do povo. Mas tem um porém: os bons sumos sacerdotes envelheciam e morriam. E quem sucederia a eles eram os filhos. Então as pessoas ficavam de olho para aquele bom sumo sacerdote e ficava de olho nos filhos e via lá o menino ficando com as meninas na igreja e xingando e falando palavrão e usando droga e fazendo isso, aquilo, outro, e é aquele crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. As pessoas já ficavam pensando: meu Deus do céu, Senhor, dá mais 100 anos para o sumo sacerdote. Faz a unção de Matusalém, Senhor, sobre a vida dele, para ele durar bastante tempo. O povo já ficava preocupado, porque aquele bom sacerdote morreria. Mas você sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa, um ouro para você, um segredo. Nós temos um sumo sacerdote que vai viver para sempre. Então esse você não precisa se preocupar de que ele vai morrer. Ele é bom, perfeito e é aceito, e é o nosso representante diante de Deus. Amém? Então nós podemos viver confiado no nosso representante. Amém? Você não precisa se preocupar, ele foi aceito. Amém? Aleluia. Sabe, querido, em João 1 João capítulo 4, 17, que nós lemos, fala sobre isso. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. No dia do juízo você tem que estar como? Todo mundo lá assim: meu Deus do céu, meu pecado, meu pecado. No dia do juízo você está lá como? Assim, ó. Só de boa, é ou não é? Só esperando sua vez de entrar. Está lá só tranquilo. Nós precisamos nos manter confiantes, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Porque Ele é o nosso representante, Jesus é o nosso representante. Amém? Mas para isso eu preciso crer. Quando eu creio nisso, eu tenho um comportamento correto. Nada mais me para. Amém? Sabe, se Ele é aceito, fala assim, bata no seu peito e fala assim: então eu também sou aceito. Se Ele é justo, fala assim: então também sou justo. Se Ele é saudável, então você também é? Se Ele é aceito, você também é aceito. Se Ele é próspero, você também é? Aleluia! Você crê nisso? Aleluia! Sabe, querido, você é poderoso demais, porque eu gosto muito dessa colocação de Deus com relação ao representante. Sabe Moisés? Moisés era aquele camarada que falava face a face com Deus. Moisés foi o que subiu um monte 2 vezes para escrever as tábuas da lei. Subiu, desceu, quebrou na cabeça de todo mundo, depois subiu de novo. Tô brincando, quebrou na cabeça. Mas a Bíblia fala que ele quebrou o bezerro de ouro, fez o pó e botou na água para todo mundo beber. Moisés era bravo. E você sabe, querido, Moisés era aquele que falava tete a tete com Deus. Quando todos tinham medo da nuvem, dos raios, dos trovões, Moisés entrava lá confiante. Imagina a cena. Moisés subindo no monte, aquela coisa assim trevosa. Em volta do monte, raios, fumaça, aquela coisa toda, todo mundo: não, vai lá, Moisés, a gente fica aqui esperando você. Moisés entra e some do nada no meio da nuvem. 40 dias lá em cima, sumido. Meu Deus do céu, não levou comida, não levou marmita, não levou nada. Moisés desce como? Pleno. Sabe, querido, Moisés era o camarada que falava tete a tete com Deus. Mas então por que Deus não levantou Moisés como sacerdote? Representante do povo. Deus levantou Arão, seu irmão. Você sabe, querido, porque no tempo da escravidão, Moisés estava onde? No palácio, comendo do bem, do bom e do melhor, comendo caviar, comendo lagosta.
E Arão estava onde? Amassando barro. Junto com... E Deus levanta quem? Como representante do povo? Arão. Deus trabalha com representante. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Essa é a razão porque Cristo se fez homem, para ser o nosso sumo sacerdote. Amém? Ele nos compreende e nos ama, porque se fez como nós. Ele é o nosso representante diante de Deus. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas vivas. E Deus lhe enxugará os olhos todas lágrimas. Quem é que vai guiar aqui? O Cordeiro. Em Apocalipse não está dizendo que é o super pastor que vai... É o Cordeiro. Por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro vai apacentar a ovelha. Porque ele é o nosso representante. Querido, isso é poderoso demais. Sabe? E eu quero concluir com você. Eu quero concluir dizendo isso. Quem nos apacenta, querido, não é o pastor, mas é o Cordeiro. O nosso representante. Ele se fez Cordeiro para que pudesse se compadecer de nós e interceder por nós diante do Pai. Amém? Sabe, é claro que Ele é o supremo pastor, mas Ele é o supremo porque também Ele é o Cordeiro. Quando você crê corretamente, você tem um comportamento correto. Para mim crer corretamente, eu preciso viver no arrependimento, mudando a minha mente. De acordo com o quê? Com o mundo? De acordo com a palavra de Deus. Viver debaixo da justiça de Cristo e confiar no meu representante. Você confia no seu representante? Amém? Então fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia.